Durante o pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, o deputado federal Maurício Marcon explicou a necessidade do impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, convocando para as manifestações que pedem o impedimento do ministro. O deputado explicou que houve novas revelações sobre as mensagens trocadas entre ajudantes do ministro e também entrevistas de seu ex-ajudante Eduardo Talhaferro, que confirmam a atuação do ministro e o uso da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para perseguir a direita. Marcon explicou que a atuação político-partidária é um crime de responsabilidade que enseja o impeachment de ministros das Cortes Superiores, ao menos segundo a lei. Maurício Marcon explicou que, embora o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteja impedindo o andamento dos pedidos de impeachment que se acumulam, as manifestações marcadas para o dia 7 de setembro, pedindo o impeachment e a prisão de Moraes, são fundamentais para pressionar o Congresso. Ele rebateu a narrativa de que manifestações não têm qualquer efeito, lembrando que o impeachment de Dilma foi possível graças à intensa pressão popular. Marcon lembrou ainda que as iniciativas de mudança nunca partem do Congresso, e sim vão da rua para o Congresso. O deputado explicou que o ministro Alexandre de Moraes não reúne mais as condições para permanecer no cargo, dizendo: não há mais motivo para que esse cidadão esteja onde ele está. Ele ponderou que, ainda que os senadores não consigam fazer nada nessa legislatura, a pressão popular pode contribuir para frear a ação do ministro. Ele disse: as manifestações colocam um freio nos arroubos ditatoriais dele. Maurício Marcon esclareceu que o pedido pelo impeachment de Moraes não é uma demanda exclusiva de um lado do espectro político, mas uma exigência de qualquer cidadão que preze pelo Estado de Direito. Ele disse: muito mais que uma manifestação da direita, é uma manifestação das pessoas que querem um país justo. O deputado explicou que, sem respeito às leis, a sociedade regride para uma era pré-civilizatória, onde vale a lei do mais forte e os tiranos agem ao seu bel prazer. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas Cortes Superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa.
No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Dito isso, antes de nós entrar no Pablo Marçal, eu preciso falar do Moraes. A gente teve novas revelações essa semana, né? Novos áudios vazados, novas acusações, digamos assim, sobre a atuação do Moraes no STF. Mas dentre todos os áudios vazados, o que mais chamou a atenção foi a entrevista do ex-assessor do Alexandre de Moraes, né? O Xande, Eduardo Tagliaferro, que era uma pessoa que cumpria as ordens de Alexandre de Moraes. Ele deu uma entrevista tanto para o Oeste, depois ele deu uma entrevista também para o Estadão, disse ser perseguido. Eu considero ele um homem, olha, eu teria medo na pele dele, né? Bastante, porque ele tem muita coisa aí a entregar. E dentro das entrevistas que ele deu, ele falou que o Alexandre escolheu um lado da moeda, surpresa nenhuma para nós, né? Sempre soubemos que o Alexandre estava lá para perseguir a direita, censurar a direita, prender quem é de direita. Isso acabou acontecendo e agora a gente tem uma prova testemunhal que a maioria das informações, dos pedidos, quase a totalidade, né? Ou a totalidade, ele era contra a direita. Isso é importante por quê? Porque o ministro comete crime de responsabilidade quando ele faz isso, né? Ele não pode atuar politicamente, né? Um ministro da Suprema Corte, ele não pode atuar politicamente. Ele deveria atuar perante a lei, né? Mas infelizmente isso não vem acontecendo no Brasil e a gente deveria ter uma reação do Senado Federal, que a gente sabe que o Pacheco já por algumas vezes tratou de dizer que não pretende abrir um processo de impedimento. Uma, porque o Pacheco tem muitos interesses no governo. A gente
Só vocês pegarem aí as diretorias, as coisas, aí vocês vão ver quem são os indicados, né? E ele não quer se prejudicar, mesmo que isso cause um mal-estar aí no país, né? Uma desconfiança total da nossa justiça. E a gente tem, e aí baseado nisso, a oposição, a gente deve alinhar essa semana, fazer manifestações no dia 7 de setembro. É uma data emblemática para o Brasil, né? A nossa independência, então é uma data que representa muitos brasileiros. O presidente Bolsonaro, inclusive, já confirmou presença lá na Paulista, né? O pastor Silas Malafaia deu uma entrevista dizendo que vai pedir não só o impeachment do Alexandre de Moraes, mas também a cadeia pelos crimes que ele cometeu. Estou de acordo com o pastor Silas Malafaia. Eu acho que já há provas suficientes dos absurdos cometidos por Alexandre de Moraes, e ele deve pagar não só com a perda do cargo, mas também com cadeia. Esse sim, eu acho que seria o caminho para a gente restabelecer a justiça. Agora, se vocês me perguntar, vai acontecer ou não? Olha, todos os impedimentos que aconteceram no Brasil até hoje, teve um impedimento do ministro do Supremo, mas isso há 100 anos atrás, né? No tempo moderno, o impedimento do presidente da República, esse processo sempre aconteceu da rua pro Congresso, nunca foi do Congresso para a rua. Então a gente vê muita gente dizendo, marcou, mas não dá em nada, não adianta nada. Olha, pessoal, o não adiantar nada, ele é um negócio muito vazio, né? Eu me lembro que no impeachment da Dilma Rousseff, logo no começo, os descrentes falavam a mesma coisa. Não vou pra rua, não vai dar nada, nada muda, não adianta nada. Nós conseguimos, naquele momento, salvar o Brasil de mergulhar numa crise muito parecida do que viveu a Argentina. Se isso foi bom ou não, bom, a história vai mostrar, né? Talvez se nós tivéssemos mergulhado num desastre econômico como que a Argentina mergulhou, talvez hoje o Lula não estaria no poder e nós estivéssemos livres desse inferno petista, como a Argentina se livrou, né, do peronismo com o Milei, que vem apresentando ótimos números. Mas naquele momento nós achávamos que era a melhor opção. Aí alguns me dizem, né, que algo nas conversas lá em Brasília, mas vamos tirar o Xandão, vai entrar Gleisi Hoffmann, que era número 2 de indicação, o que se fala na boca miúda em Brasília, que se não fosse o Dino seria a Gleisi Hoffmann, que também é a mesma coisa e tal. Olha, primeiro a gente tem que tirar o problema, depois a gente vê o segundo problema qual que vai ser, né? Então eu acho que o ministro Alexandre de Moraes não reúne mais as prerrogativas mínimas de independência para estar à frente do Supremo. Eu acho que isso acho que a maioria do povo brasileiro concorda com isso. Não há mais motivo para que esse cidadão permaneça onde ele está. Talvez o processo de impedimento dele seja aberto somente em 2027, quando eu acredito que a maioria do Senado Federal vai ser composta por conservadores. Essa eleição é muito importante para isso. Mas eu acho que as manifestações pelo menos colocam um freio nos arroubos ditatoriais dele, né? A gente tem, por exemplo, não se fala mais, né, amor? A questão de prender o presidente Bolsonaro hoje não se comenta mais, então... E o pessoal diz, vai botar outro pior, mas daí talvez esse outro pior pense um pouquinho mais no que vai fazer, se sabe que existe a chance dele sair, né? Exatamente, então a gente tem uma situação que a gente vai, junto com a oposição, eu tô indo para Brasília na terça, a gente tem reunião da oposição e a gente vai definir se essa manifestação será feita somente em São Paulo, na Avenida Paulista, ou se a gente deve espalhar pelas capitais ou ainda pelas cidades do interior também. Então a gente vai ver o que a gente vai fazer, e aí o presidente Bolsonaro dá o ok lá, a gente gosta de ter o ok dele e a gente segue em frente com essa manifestação pela democracia, né? Eu acho que muito mais do que uma manifestação da direita, é uma manifestação pelas pessoas que querem viver em um país justo. Porque hoje a injustiça é contra a direita, né? Amanhã pode ser contra você. Então, se nós não tivermos justiça, a gente regride lá para a era pré-civilizatória, onde o mais forte, a lei do mais forte, quem estava no governo, o rei, mandava prender, mandava matar se não gostasse da pessoa. Isso não é bom para nenhum país, isso traz insegurança para o país, afasta investimentos e serve só para manter presa pessoas. Por exemplo, aquela menina lá que a mãe que escreveu lá, perdeu uma anel, uma frase de um próprio ministro do Supremo, na estátua lá, que deveria ser da justiça, que não teria lá, pegou 17 anos de cadeia, enquanto a gente vê aí assassinos, né, estupradores, enfim, pegando muito menos. Então, isso não é aceitável.